Bom dia a todas as pessoas que começam a se fazer presentes nessa nossa live. Para quem não me conhece, eu sou o professor Wilson Penteado, sou professor permanente no programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nossa atividade hoje, ela é parte, componente de um programa maior de extensão, né? É uma live patrimonial do programa, né? De pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, e trata-se de uma atividade integrante do programa de extensão pensado pelo programa de pós-graduação de acompanhamento e enfrentamento à Covid-19 do Centro de Artes, Humanidades e Letras, em que desenvolvemos uma série de atividades no modo remoto, de modo a integrar a nossa comunidade acadêmica, os nossos mestrandos, professores e demais interessados nas temáticas que vimos desenvolvendo. Bom dia a todos, bom dia a Fabrício, os mestrandos que estão entrando, nos cumprimentando. Hoje a nossa live traz um tema extremamente instigante, seja do ponto de vista da própria arqueologia, onde teremos um convidado que falará sobre, mas também sobre a dinâmica, né, que envolve a temática das religiões ditas afro-brasileiras, né, onde teremos um enfoque mais contemporâneo, com uma série de problematizações a partir de Laís Franco Fon, uma de nossas mestrandas, e depois uma abordagem de uma pesquisa a partir de resultados, né, de uma pesquisa arqueológica com o arqueólogo Samuel Goldenstein. O título da nossa live de hoje é Olhares sobre o Presente e o Passado no Candomblé da Bahia, e como já anunciei, teremos aí como expositores Laís Franco Fon e Samuel Goldenstein. Bom dia, professor Carlos Costa, o coordenador do nosso programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, Recôncavo Arqueológico. Bom, as pessoas já se fazendo presentes. Eu quero constatar aqui a presença do professor Samuel, porque na nossa dinâmica a nossa mestranda Laís Fon fará a sua fala, né? E logo em seguida Samuel fará a fala. Pessoal, como orientação, né, a vocês, vocês podem desenvolver questões, tá certo? Ao longo dessa nossa live, que é algo mais sistematizado, como vocês sabem, né? Não ultrapassa 60 minutos, mas a gente consegue fazer uma dinâmica de modo que a gente consiga ser contemplado, né, com as exposições dos nossos interlocutores na live de hoje, e também abarcar questões que vocês tenham, tá certo? O professor Samuel também já se encontra entre nós. Gostaria de dar um bom dia e também já fazer um agradecimento especial. Então, e projetar que a nossa dinâmica, né, será exatamente essa. Feitas tais apresentações, nós iniciaremos com a fala de Laís Fon, e após a fala de Laís Fon, a fala de Samuel Goldenstein. Ok? Eu vou proceder aqui a solicitação para a entrada de Laís,
Acredito que todos estejam nos ouvindo. Laís, como vai? Bom Olá, dia. tudo Tudo bem? bom? Bom dia. Bom dia. Laís, é muito bom tê-la aqui, né, nesse nosso diálogo, um diálogo compartilhado. Laís Fon, que tem um projeto no programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural voltado, né, às questões que envolvem as casas de candomblé, né, a realidade das religiões ditas afro-brasileiras. Ah, então, Laís tem uma formação em Direito, não é, Laís? Isso. E agora é nossa mestranda no programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural. Laís, bom dia mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição. E então eu peço que você faça a explanação para a gente das suas ideias, tá? Da fala que você vai compartilhar com a gente aqui nesse momento de bate-papo. Bom dia, professor Wilson. Bom dia, professor Carlos, coordenador do programa. Bom dia a todas as pessoas presentes, né, que se fazem presentes nessa live. Então, pessoal, eu quero agradecer também o convite, né, do professor coordenador para estar trazendo um pouco do que é a minha pesquisa, né? Eu, como uma mulher preta de candomblé, reconheço, né, que muitos já avançamos, mas muitos temos a avançar ainda, no que toca às questões dos direitos às religiões de matriz africanas, principalmente ao candomblé, do qual faço parte, do qual sou omorixá. Tratar disso é entender que nós temos muitos desafios a cumprir. E com essa proposta é que desde a graduação eu venho desenvolvendo, né, alguns projetos e pesquisas com o intuito de trazer a minha contribuição, né, e fazer com que o direito consiga acessar essas comunidades de formas mais eficazes, né? Então, a minha proposta, né, desde a monografia, foi trazer instrumentos jurídicos que pudessem ser efetivados para a regularização fundiária desses espaços, né, desses templos religiosos, desses espaços de matriz africanas, para que pudéssemos obter o título de propriedade. E falar de propriedade é falar de um processo de identidade e de resgate, né, de toda a tradição que vem se perpetuando, que vem sendo reproduzida, né, ao longo desses anos, desde a chegada dos nossos ancestrais aqui nessa terra, e até hoje, com muitos esforços ainda, em que pese temos o direito à nossa liberdade religiosa, ao sentimento religioso, mas ainda se tem muito a avançar, ainda se tem muito a fazer com relação a esse acesso dos direitos às religiões matriz africanas, o que, no entanto, é diferente quando se trata de outras religiões de pessoas não brancas, não negras, melhor dizendo. Como é que as coisas se comportam, né? De como o racismo opera também no que tange às questões religiosas. Então, a minha proposta, né, desde a da graduação, foi trazer esses instrumentos, como eu já mencionei, e eu pude aplicar isso, né, de uma forma muito prática em alguns terreiros. Já venho desenvolvendo trabalho nesse sentido de promover a regularização fundiária, de trazer esse título de propriedade e, assim, proporcionar um sentimento maior de pertencimento à terra, né? Um sentimento maior de saber que ali não se trata de um templo religioso, de uma terra que tão somente pertence ao orixá, mas que também pertencem a todas as pessoas, os omorixás que ali vivem, que ali muitas vezes residem e propagam a sua religiosidade dessa forma. E com esse título se obtém outros tantos processos, né? Se tem acesso a políticas públicas que podem efetivar e está dando essa, essa ideia de salvaguarda mesmo, né, do patrimônio, tanto material como imaterial, para a gente estar cumprindo esse dever, né, de estar resguardando as religiões de todas as formas, né? Assim,
tem uma ideia também, que aí eu passo a promover agora já junto do processo do mestrado, que é a ideia de pertencimento, trazendo o direito para essa discussão do patrimônio cultural, do patrimônio tanto material como imaterial, e saber que precisamos salvaguardar, né, essa... professor Luiz Fausto, obrigada pela participação, promotor aí lá de Sergipe, grande defensor das religiões de matriz africanas também, né? Que Então, bom sua presença, professor. Obrigado. isso. Então, voltando às questões, é saber que existem mecanismos de acesso ao direito e que nós sabemos que essas comunidades muitas vezes não têm o acesso, né, um acesso eficaz da justiça, porque são comunidades pobres, são comunidades de pessoas que muitas vezes não têm uma formação e que pessoas velhas que já estão ali na reprodução do sagrado, né, mas que muitas vezes se faz difícil acessar certos equipamentos públicos. E aí eu venho com essa proposta como a parte da geração mais recente para estar trazendo essa discussão, para estar trazendo essa movimentação, esse mecanismo de acesso à justiça, né, dessas religiões como um todo, né, fazendo um resgate dessa memória da história e fazendo com que se tenha mais eficácia, né, nessas políticas públicas, nesses direitos que já existem e, no entanto, muitas vezes não são postos em prática, né? Então, a minha proposta agora do mestrado também é focar nessa questão do patrimônio, muito de forma a dialogar com o direito, né, o patrimônio e o direito, para eles dialogarem de uma forma mais eficaz e trazer, né, os instrumentos de salvaguarda dessas religiões, tá? De matriz africana. E aí... Sim, professor. Não, se você quiser continuar, depois eu certo. faço. Pronto. Então, assim, o outro objetivo, né? O meu objeto de pesquisa é na cidade de Cachoeira, por ter grandes terreiros mais antigos, em que pese morar em Salvador e ser humorista de um terreiro em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Eu busco Cachoeira porque eu tenho uma boa interlocução também com os terreiros lá e sabendo do sentimento de resistência que existe na cidade de Cachoeira, né, de estar mais afastado da capital e possivelmente não ter tantas possibilidades de acesso às políticas, e é um processo bem mais difícil. Eu já cheguei a fazer um levantamento simples dos terreiros que tem, possivelmente dos terreiros mais antigos, somente um dos terreiros, né, que é o terreiro da Roça do Ventura, que conseguiu o título de propriedade do imóvel por acesso à justiça, por uma ação de uso capião. O que a gente pode estar promovendo também, né, que a minha proposta é essa, está promovendo com os demais terreiros mais antigos que já têm o direito assegurado dessa titularidade e, no entanto não tem esse acesso, não tem essa possibilidade de forma facilitada, né, essa interlocução, esse diálogo com as instâncias judiciais para estar promovendo isso. Então, a minha ideia, inicialmente, também é fazer esse mapeamento de uma forma mais prática, porque eu já fiz de uma forma informal, mas de uma forma mais prática para estar identificando e trazendo e mostrando, né, os instrumentos que a gente pode estar, inclusive, mobilizando o tombamento dessas áreas, né, que é um grande instrumento de salvaguarda também, e que nem todos os terreiros, por mais antigos que sejam e por mais artefatos que tenham de peças extremamente valiosas, com a riqueza cultural muito grande, e, no entanto, ainda não passaram por esse processo, né, de proteção do patrimônio. Exatamente. É muito interessante. Eu acho que o que talvez um ponto basilar da sua pesquisa, né, Laís,
no sentido de uma contribuição efetiva mesmo, na praxis, seja justamente isso. Assim, como é que uma ciência social aplicada, vamos dizer assim, como direito, né, de fato pode dialogar com a realidade das casas de culto, né, de candomblé, e encontrar formas de mitigação a esses processos de desigualdade, porque é disso que se trata, né? Nós falamos ou de uma invisibilização ou de uma estigmatização dos segmentos ditos afro-religiosos no Brasil. E quando a gente pensa no quadro da desigualdade social, nós nos deparamos com situações absurdas, tanto de violência como a gente se depara cotidianamente nas redes sociais, e que bom que hoje tem as redes sociais, inclusive para a gente ter acesso a isso. Se a gente pensar que esse processo de violência ele remonta a décadas, né, e podemos pensar até séculos, se a gente pensar o início do século XIX, justamente quando o próprio professor João José Reis vai demonstrar, através dos seus estudos, uma substituição do termo calundu por candomblé. Isso se dá na primeira metade do XIX, e a gente pensar toda a extensão do século XX, e que o quadro começa a se alterar, né, sensivelmente a partir da Constituição Cidadã de 1978, e ainda assim a violência, obviamente, ela não para, ela continua. O que acontece é que vozes plurais começam a combater esse tipo de ato, e os processos de violência existem até hoje, como sabemos, né? E estão disseminados. Ao mesmo tempo, quando eu digo processo de violência, esse processo, né, de destruição dos terreiros, dos assentamentos, de invasão dos territórios sagrados, e ao mesmo tempo você tem um outro tipo de violência, que é essa violência mesmo do não acesso, como você mesma disse, às políticas, aos bens que promovem a cidadania. Então há muito que se fazer nesse processo. Então o seu projeto, enquanto uma bacharel em Direito que está preocupada e voltada a isso, né, é de grande valia, né? E aí, se pensar a partir do direito, da sua formação no direito, e com todo o arcabouço da arqueologia, das discussões antropológicas, né, para constituir instrumentos que possam mitigar esse processo de desigualdades, isso é de uma valia enorme, né? Enorme. Então, muito interessante. Eliene Lima perguntava se há um terreiro específico, mas você já responde, né, que você está no território de Cachoeira, e aí adequando, né, quais casas e como vai ser esse recorte com a sua orientadora e sua co-orientadora, né, vocês vão delimitando esses campos, né? E outra coisa interessante é essa coisa do tombamento, que eu acho que quando a gente fala das políticas, né, culturais, e quando a gente fala das políticas de preservação e dessa reviravolta que acontece a partir dos anos 2000, né, de começar a se olhar para outras realidades que não apenas o mundo euro, né, e barroco e etc. Então, essa ideia do tombamento também como uma estratégia de preservação, de vivência dessas comunidades. Né? Quer dizer, o tombamento como uma maneira de assegurar esse processo de permanência, de sobrevivência dessas comunidades. Né? Não raro as comunidades nos procuram justamente para isso, dizendo, professor, tem que fazer um laudo, a gente queria que fizesse... É justamente nisso, quer dizer, essa luta diária de sobrevivência, né, Laís? Isso, com certeza, professor, com certeza. E às vezes a gente pensa que está muito distante, né, esse processo de violência. E aí, agora recente, semana passada, um terreiro grande de Cachoeira, o terreiro Issimimó, sofreu um processo de violência, né, foi invadido com pessoas armadas, teve seus assentamentos, teve seus artefatos quebrados, e ainda não se resolveu, né, ainda não se sabe ao certo quem foi, né, o que motivou isso, mas... qualquer que seja o motivo, é uma grande violência, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa entrar em uma igreja católica, em uma igreja protestante, e quebrar, né? Quebrar imagens de santo, quebrar a imagem de Jesus Cristo,
Não, isso não é para ser feito com religião nenhuma, né? Todas as religiões têm o direito de sua liberdade, o seu sentimento religioso. Há tipificação no Código Penal, né, desse tipo de ato, né? É um ato contra o sentimento religioso. Então, assim, ainda que isso exista, ainda que isso está legitimado na legislação, ainda não se tem uma eficácia prática, né, desses processos. E a gente precisa estar trazendo isso à tona diariamente para que para que essas violências elas sejam paradas, sejam minimizadas mesmo, sejam paradas e sejam buscadas novas formas, novos mecanismos de sobrevivência, né? Isso é Sem importante. dúvida, Uhum. sem dúvida. Laís, o pessoal aqui, né, dizendo da grande abordagem da sua pesquisa, de como é uma pesquisa instigante, interessante, né, falando desse bom diálogo entre as áreas, né, a área do direito, da arqueologia, da antropologia, o que mostra a relevância, né, da sua pesquisa. Também há perguntas mais específicas aqui, se o terreiro de Gaiacu Luiza será contemplado, porque aí entra naquela lógica, né, que todas as comunidades querem Isso, fazer parte, mas isso vai isso, depender, obviamente, de uma discussão epistemológica, metodológica isso, sua isso. com as orientadoras, né? Laís, eu queria agradecer imensamente Eu que mesmo assim, por você ter agradeço. compartilhado esse momento com a gente, assim, falando de aspectos tão importantes da sua pesquisa, né? Então, em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, a gente agradece imensamente e você vai permanecer com a gente aqui no debate, né? Porque Sim. Samuel entra agora com as contribuições dele. Então, obrigadíssimo, Eu que Laís. agradeço, professor. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, você que sai ou eu que... Eu não sei como é que faz isso. Deixa eu sair aqui. Ah, obrigado. Então, agora, após a fala de Laís, nós vamos chamar o nosso estimado colega e convidado para essa live, o professor Samuel Godenstein, que está nos Estados Unidos, né? E fará a sua fala de lá. Estou fazendo a solicitação a ele para que a gente possa, então, ouvi-lo também. Olá, bom dia, né, Samuel. Dia, tudo bem, professor? Bom dia, tudo bom? É uma imensa satisfação tê-lo aqui conosco nesse diálogo, particularmente para mim, podendo conhecê-lo, né? Lhe conhecer nesse momento, nessa live, e você poder compartilhar com a gente aspectos da sua pesquisa e do seu pensamento, né? Dentro dessa temática que a gente está tratando hoje aqui nessa nossa live do PPGAP. Super obrigado, Samuel. Professor, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Aproveito para agradecer ao professor Carlos Costa também pelo convite. E dizer que eu gostei muito da apresentação da Laís, parabéns, Laís, pela sua pesquisa, e me solidarizar, né, pelo que foi descrito, que a gente ainda continua lidando com a intolerância em relação às religiões de afro-brasileiras, né? A gente que pesquisa o século XIX não cansa de ler sobre a intolerância no século XIX, através dos relatos no jornal e correspondência, e é impensável que isso continue em pleno século XXI. Eu sinto muito. Mas hoje eu vou começar, eu acho que a melhor forma é começar a descrever um pouco de como eu me deparei com esse tema, e depois eu vou descrever um pouco da pesquisa, né? Eu sou arqueólogo histórico, né? Então eu atuo principalmente com vestígios a partir do período colonial, né? E passei 14 anos trabalhando no Brasil, na Bahia precisamente. Não estou mais lá no momento. E em 2008 eu fui convidado para participar de um projeto muito grande que ocorria no Centro Histórico de Salvador, né? Em vários quarteirões da cidade. Como fazia parte do projeto Monumenta.
Era um projeto que havia começado em 2006, então eu cheguei mais ou menos no meio, né? Ele terminou em 2010, o projeto. Ah, e trabalhei como arqueólogo. Então, como arqueólogo, a nossa função principalmente, as tarefas eram distribuídas e basicamente cada arqueólogo ficava com uma casa, né, responsável por uma casa, pelo trabalho arqueológico, de escavações, de coordenar. E na medida que se terminava uma casa, ia-se para outra casa, né? Então, eram várias. Ah, então, isso ocorreu até o ano de 2010, né, depois que o material, depois que as casas eram escavadas, havia um processo de laboratório, né, e assim ocorreu até meados de 2010. Eu, logo no início do meu trabalho, então, em mais ou menos julho de 2008, eu estava numa casa na antiga Rua do Tijolo, hoje 28 de setembro, e ao começar após a retirada de um piso de cimento, que era um piso mais recente, logo foi exposta um piso de chão batido, um piso de argila. E logo de cara eu me deparei com várias garrafas que estavam num canto, garrafas de vidro, que praticamente intactas, né? Que não era tão comum assim, elas colocadas dessa forma, nesse local, intactas, até porque vidro é um bem que era prezado, né? Ele tinha um valor, ele era reciclado, ele era usado. Então, você não simplesmente jogava fora, nesse período, 10 garrafas, enquanto elas tinham alguma utilidade, né? Então, isso desencadeou um longo processo de escavação, mas aquilo me chamou a atenção muito de início. E a razão para isso é porque eu, anteriormente, né, durante a minha formação, eu havia participado de um projeto de arqueologia que tinha um foco muito grande na arqueologia da diáspora africana e uma preocupação, vamos dizer assim, né? E, então, nesse período que me foram passadas leituras sobre esse tema, inclusive uma leitura falando do uso de garrafas em contextos da diáspora africana. Então, ao me deparar com isso em Salvador, logo veio à cabeça isso, né? Então, esse foi o início. Depois de terminar esse projeto, eu vou detalhar daqui a pouco, né, os achados em si mesmo. Eu sabia que havia muito mais trabalho a ser feito, né? E eu entrei no doutorado de antropologia na UFBA. Isso se tornou o grande foco da minha vida, né? Até 2014, no fim de 2014, quando eu defendi. Então, eu vou descrever um pouco da casa, né? É uma casa que fica de frente para essa rua 28 de setembro, até hoje está lá. E você, ao entrar na casa, ela está construída para dentro de um vale, né? Então, como é tão comum em Salvador, você tem tantas... a topografia tão acidentada, né? Então, ao entrar, para chegar nos andares de baixo, você desce, né, escadarias. E a área que nos interessa teria sido o porão dessa casa. Então, você desce 2 escadas e, eventualmente, chega num porão. O porão tinha, então, no fim do século XIX, que é o período quando foi assentado esse piso de chão batido, 6 quartos pequenos, 2 locais de passagem. Aliás, uma das coisas que você faz, né, nesse tipo de trabalho é você quer tentar entender quem é o proprietário, né, quem comprou a casa de quem. E descobri que essa casa pertenceu a um português que chegou jovem no Brasil e que comprou essa casa em 1879. E essa casa fica com a sua família até aproximadamente 1926. Né? Então, esse é o período que nos interessa. Então, nesses pequenos quartos, ao começar a escavação com essa equipe, né, começamos a nos deparar com várias estruturas arqueológicas associadas a esse chão de piso de chão batido. Então, estruturas arqueológicas, que eu quero dizer com isso, são aglomerações, conjuntos de materiais, né, que estão lá devido a alguma ação, proposital ou não, mas nesse caso, argumento eu que de forma intencional, a maioria colocada no momento de reorganização daquele espaço, né?
Então, no momento que aquele porão, que tinha um outro fim, talvez até um depósito de carvão, foi reorganizado, né? Então, cômodos construídos, pequenos cômodos construídos. E naquele momento, uma série de materiais foi colocada de forma muito intencional em todos os quartos, né? Mas principalmente em um dos quartos, que tem quase metade dessas estruturas arqueológicas. Então, eram buracos na qual foram colocados materiais e depois tampados e o piso colocado em cima, ou então eram materiais que eram colocados atrelados a paredes internas, ou até o pilar de sustentação do próprio porão, né? Então, por exemplo, um búzio, um prego e um botão colocado rente ao pilar, ou então contas com algum tipo de proteína de animal, um peixe, por exemplo, junto com um búzio, né? Ou então conjuntos muito maiores, com dezenas, se não centenas de materiais. Então, esse era o conjunto de materiais que foram encontrados lá. E, de uma forma geral, se eu fosse fazer um resumo, né, do que foi encontrado, eu diria que tinham 5 padrões. Você tem, primeiro, o uso principalmente da cor branca. A segunda cor que mais aparece, né, se você for fazer uma distinção cromática, seria preto. Então, vou dar um exemplo. Nas contas encontradas, nas miçangas, aquelas pequenas miçangas que foram encontradas, esse foi o predomínio, né? 40% tinha a cor branca, 23% delas a cor preta, e as demais, várias outras cores. Segundo padrão, muito metal. Metal de vários tipos. Metal fincado, pregos ou cravos fincados. Materiais que, em outro contexto, poderia ser considerado corriqueiro, uma tesoura, um pequeno machado, né? Entre várias outras coisas. Terceiro, o uso reciclado de materiais construtivos, né? Então, você tem material que claramente talvez tenha vindo até de uma demolição, né? Então, por exemplo, tijolos de uma casa de supapo, de barro, né? Ou então pedras que ainda tinham argamassa colada nela, mas que foram reutilizadas para montar uma estrutura propositadamente, né? Que argumento eu que foi usado de forma ritualística, né? Um conjunto de materiais, argamassas de vários tipos também, a mesma coisa, reboco de parede, né? Todas elas colocadas com outros materiais de forma bastante intencional. Outro padrão também, animais do mar, né? Seja peixes, molúsculos. E uma coisa curiosa é que quase metade dos peixes, então houve uma classificação, né, dos peixes, foi analisado, quase metade dos peixes eram o chamado peixe-gato, né, na qual, por exemplo, o bagre pertence a essa ordem, que foi algo que eu tentei aprofundar um pouco, eu achei relativamente curioso, né? Então, acima da sua representação na fauna natural, né? Também foi, eu notei que locais de passagem, né? Então, de um cômodo para o outro, haviam materiais embaixo do local de passagem. Cantos, né? Sobretudo nesse quarto que eu descrevi que era o mais recôndito, o mais de acesso mais difícil, que tinha quase metade das estruturas arqueológicas. Local de saída do porão, então a saída dos fundos do porão. Logo ali, ao você sair ou entrar pelo fundo, novamente uma estrutura arqueológica embaixo. Então ninguém que entrasse ou saísse poderia deixar de passar por cima, né? E nesse caso eram 4 potes cerâmicos de ponta cabeça, e dentro delas um conjunto grande de materiais, inclusive miçangas, peixes, e nesse caso o peixe-gato, entre outros.
Então, esses são alguns dos padrões, né? Então, tentando fazer sentido, né? Então, no momento que a escavação ocorre nesse período do projeto, né, que está atrelado ao licenciamento ambiental, aí começa o longo e difícil, né, trabalho de tentar interpretar o que foi encontrado. Né? E eu, é claro, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar estabelecer parcerias, né, com vários terreiros, para ter conversas com sacerdotes e sacerdotisas sobre os achados, ouvir o ponto de vista deles sobre como eles interpretariam isso, e sobre vários assuntos, né, na verdade. O que eles achavam dessa escavação, dos materiais, dessa pesquisa em si. Né? Então, eu estabeleci relações com terreiros em Salvador e um em Cachoeira, e às vezes eu levava materiais, um pai de santo visitou o sítio, inclusive, para ter uma noção do que eu estava falando. Então, isso foi muito interessante, né? Essa troca, para mim. Além disso, né? Muita pesquisa em arquivo, o Arquivo Público da Bahia, que é um tesouro, né, de informações, para eu tentar entender melhor essa família que eram os donos dessa propriedade, né? Quem era essa família? E por que ocorreu isso justamente no período, né, que eles tinham essa propriedade? E também tentar entender o contexto da época, né? Então, acho que eu não falei, né, o período, mas esses achados estão atrelados principalmente ao fim do século XIX, início do século XX. Né? Então, é justamente o período na qual essa família, esse português, é proprietária. Aliás, eles não moravam nessa casa. Né? Ele tinha umas 40 propriedades. Ele morava em outro local, na Cidade Baixa, inclusive. Mas ele era proprietário e era um bem de raiz. Que, em tese, ele não poderia, nenhum dos herdeiros poderia vender. O que, na verdade, não ocorreu. Um dos herdeiros vendeu, sim, a casa mais para frente. Então, o que eu destacaria também se você falar do contexto da época, né? A gente falou da repressão que, infelizmente, continua. A intolerância era grande nessa época também. Né? Então, a correspondência policial demonstra isso muito claramente. Então, você tem João Reis, né, João Reis e depois outros historiadores e antropólogos já usaram muito essas fontes, né, para detalhar a correspondência entre, por exemplo, chefe de polícia e seus subordinados, falando em batidas policiais, né, no século XIX, no início do século XX também. Então, esse material eu tive acesso. Também, por exemplo, um jornal que já se tornou famoso entre aqueles que estudam o candomblé, né, o Alabama. No Alabama você tem os relatos também de batidas policiais. Ele tinha esse papel de tentar fazer, entre aspas, denúncias sobre o candomblé. O jornal se via nesse papel naquela época. Então, o que não deixa de ser útil para quem estuda o candomblé, porque há descrições bastante interessantes, né? Mesmo que feitas por alguém que era de fora, alguém que talvez não entendesse o que estava acontecendo, não deixam de ser algum dos primeiros relatos semi-etnográficos, né, do que ocorria. O que fica claro quando você começa, então, a olhar esses espaços no centro da cidade é que são, e também olhar os relatos em jornais e a correspondência, é que era muito comum, né, a existência de atividades ritualísticas africanas e afro-brasileiras no centro da cidade. Não só, é claro, na roça, né, onde muitos foram por causa da repressão e também porque maior acesso aos recursos naturais, mas também no centro da cidade, né? Então, se estabeleceu o que um pesquisador chamou de proto-terreiros, né? Então, eram pequenos espaços na cidade que poderiam ser, vamos dizer, o local onde um sacerdote, uma sacerdotisa morava, né? Que tinha também um candomblé na roça, mas fazia alguns trabalhos ali mais perto da sua clientela, né? Então, poderiam funcionar ao mesmo tempo os dois espaços. Ou então poderia ser um espaço, vamos dizer, um embrião do que depois se tornaria um terreiro
mais formal, né, como a gente conhece hoje, com uma hierarquia sacerdotal, com um calendário, né, fixo, mas talvez o começo ali no centro da cidade. De qualquer forma, essas fontes demonstram que era bastante comum, né? Não era uma anomalia, pelo contrário, era o normal, né? Em qualquer noite, você poderia ouvir o batuques ocorrendo na cidade, e isso fica bem claro pela correspondência. E, por favor, professor, se você sentir necessidade de me interromper, fique à vontade, é claro. Tá certo. E outra coisa que fica claro, que eu acho que às vezes a gente não dá tanta atenção quanto poderia, era a presença de espaços verdes no centro da cidade, né? Então, os quintais, muitas dessas casas, a maioria, tinha quintal, né? E esses quintais eram muito utilizados. Eram utilizados para plantar, né? Elas eram... E tem um ensaio de um cronista, Antônio Viana, que chama Quintais Nagô, e ele está muito interessado, né, nos africanos e como eles usavam os quintais, né? E ele descreve o uso de o que ele chama de plantas medicinais, né, plantadas no quintal, atividades que ele descreve como ritualísticas. Ele fala de sacrifícios de animais nos quintais. Então você vê que esses quintais existiam, davam um pouco mais de espaço, né, que eram espaços muito apertados, esses porões, esses espaços rente ao chão, né, que eram locais de moradia não muito agradáveis, né? E se você olhar a demografia e quem morava nesse espaço, então, por exemplo, né, o censo de 1855 mostra que a população, entre aspas, branca da cidade era aproximadamente um terço. Esses porões, nessa época, somente 10% dos brancos moravam nesse espaço. Quer dizer que aí eu estou categorizando dessa forma porque a gente sabe das diferentes classificações raciais que existiam na época, né? Os pretos, que nessa época seriam os africanos, os crioulos, que seriam os filhos dos africanos já nascidos, né, em terras brasileiras, os pardos, etc., né? Então, 90% da população era essa população não branca que moravam nos porões e nos andares rentes ao chão. Então, era um espaço africano, era o espaço dos descendentes dos africanos, né? Ou seja, porque era durante o período de escravidão onde era o espaço que lhes eram designado, ou então pós emancipação, ou até antes, né, quando se era livre, era um espaço que o aluguel era mais barato, né? Então era um espaço que existia no centro da cidade. Então esses são espaços negros, né? E por havia muitas desvantagens de morar nesses espaços, mas talvez uma das vantagens era o acesso ao chão, né? A gente está falando de sobrados, muitas vezes sem acesso ao chão. No caso de um porão, você teria o acesso ao controle de quem entra e quem sai, até um certo ponto, né? E você teria o controle sobre o terreno, a terra, o solo, até para se você estiver interessado em plantar axé naquele local, né? Então, isso é uma questão da geografia urbana que, se a gente começa a olhar, tem alguns padrões que fazem sentido, né? Então, eu acho que talvez eu vou emendar mais 1 ou 2 minutos, aí eu vou dar uma parada para a gente, se tiver perguntas, né? Ou se você quiser me provocar com alguma coisa. Mas também eu diria que a gente relatei que havia muita repressão, né, aos cultos nessa época. Mas também a gente sabe que eles conseguiam persistir apesar de tudo. Por quê? Porque havia também laços de solidariedade, né? Então, a gente conhece de casos de chefes de polícia que são do Candomblé, ou são simpáticos ao Candomblé. A gente sabe que muitos dos praças que estavam encarregados de fazer repressão também vinham dessas comunidades, né? Então, há diversas formas que eles conseguiam fingir que foram lá e não encontraram nada, mas, na verdade, eles estão protegendo. Mas, mais do que isso, né, eu acho que os líderes religiosos eram muito hábeis em usar
seu status de líder mesmo na comunidade para negociar com esses chefes de polícia ou com outros membros da sociedade. Ou então, porque essas próprias pessoas que faziam parte da hierarquia também eram do Candomblé, né? Eu encontrei um caso de um juiz de paz que morava ali perto dessa casa na qual eu escavei, que esse juiz de paz, ele aparece em vários locais em relatos de batidas policiais, onde eventualmente ele usa sua autoridade para expulsar a polícia, né? Isso em mais de um caso. Então, ele claramente era do Candomblé. No mínimo, ele era um grande simpatizante, né? Mas provavelmente ele era do Candomblé também. Então, eu vou parar aí, eu fico aberto a perguntas sobre os achados e qualquer outra coisa que interessar. Uhum. Samuel, brigadíssimo pela aula, né? Apresentando tantos caminhos e levantando tantas questões. Eu acho que no conjunto, né, da sua fala, e eu acho que fazendo uma ponte com o que eu disse a Laís anteriormente, né, eu acho que a importância, né, das pesquisas nesse sentido, né, e especificamente da pesquisa desenvolvida por você, vem no sentido de trazer à tona a importância e a força da história das populações, né, afro-religiosas, dos segmentos religiosos, em que a um só tempo demonstra a desigualdade estrutural que sempre existiu quando a gente pensa no fator cor, né, no elemento racial, os porões, né, essa coisa de se morar em lugares específicos na geografia da cidade da época, mas ao mesmo tempo a resistência e a persistência deles, né, em relação a manter os rituais e a manter o sistema de crença. Então, que mostra que é uma lógica de vida, né, quer dizer, uma lógica de vivência, além de sobrevivência, de vivência também, né, quer dizer, o candomblé é parte constitutiva daqueles que praticam, quer dizer, é a razão de vida, né? E por isso a existência. E o seu trabalho vem se somar a esses trabalhos, né, mais recentes, ou das últimas décadas, na historiografia, que vem justamente apontando essas redes de relações e essa coisa dos chefes de polícia e como as alianças, né? Muitas lideranças religiosas também que faziam alianças até em termos estratégicos, né, com algumas autoridades e muitas vezes até oferecendo cargos na casa, duas nas casas que já contavam com certo prestígio, né, no passado. Então, muitíssimo interessante. Nós temos aqui algumas questões. Raí Cotias diz, né, como enxerga a sua importante contribuição aos estudos arqueológicos no contexto da diáspora africana enquanto arqueólogo branco? O que sentiu à época da pesquisa? É uma boa pergunta. E isso foi uma das primeiras coisas que eu perguntei, né, quando comecei a visitar os terreiros. Né? Então, eu tinha curiosidade para entender como seria visto, né, eu estar naquele espaço com uma pessoa que eu não sou do Candomblé. Como seria visto eu estar ali escavando esse espaço, apesar de ser num contexto de licenciamento ambiental, né? Então, os arqueólogos estavam pesquisando ali não porque fomos atrás, mas porque aquela área precisava ser pesquisada para liberar a licença para continuar a construção. Mas eu fiz essa pergunta para uma importante Yalorixá no terreiro de Salvador, e ela me deu muito apoio. Aliás, foi muito importante eu ter visitado, eu acho que ela primeiro, porque ela disse que era extremamente importante estar fazendo aquele trabalho, que para ela o candomblé começa na cidade, né? Expandiu a partir da cidade. Então a gente precisa entender esse candomblé urbano, esses pequenos candomblés, né, para entender a gênese do candomblé. E ela finalizou dizendo que se os orixás não quisessem, você nunca ia encontrar essa coisa. Sem dúvida. Sem dúvida.
Muito interessante. O professor Carlos Costa tinha levantado uma questão e que o professor Samuel, já no próprio contexto da fala, respondeu, ao meu entender, né? Porque o professor Carlos perguntava, ocorreram trabalhos arqueológicos com praticantes contemporâneos do candomblé e justamente o professor Samuel já disse que sim, inclusive, muito interessante isso, né? De levar os materiais para os pais de santo a partir, né, do conhecimento que eles têm, poder identificar e contribuir para a pesquisa. E mesmo a visita, né, de alguns pais de santo ao local da pesquisa, né, da escavação. Professor, eu diria que essa parte de interpretação é a mais difícil e a que tem maior número de armadilhas, né? Porque, primeiro que a gente sabe, né, que o candomblé ele é relativamente descentralizado, né? São várias formas de fazer, né? São várias correntes litúrgicas, né? Diferentes nações do candomblé. Então, não há uma forma de fazer. Então, quando você está lidando, você só tem os materiais no devido contexto, mas você não presenciou as falas, a música, a dança, os gestos. Você está trabalhando com algo muito incompleto, né? Então, é extremamente difícil essa parte interpretativa. E o que torna ainda mais difícil é que a gente está falando do passado, né? Culturas não são estáticas, né? Então, muito menos o candomblé. Então, o que ocorria, vamos dizer, em 1895, estou aproximando uma data aí, né? Dos achados, ou em, sei lá, 1905, não é o que ocorre mais de 100 anos depois, né? Necessariamente. Então, ter muito cuidado, né? Então, não é à toa que, em vários dos casos, quando mostrados alguns dos contextos dos achados, o líder religioso olhou e falou, olha, isso é parecido, mas não é assim que eu faria exatamente. Eu faria de outra forma. Está faltando A, B ou C para ser, né, por exemplo, algo que eu ofereceria a tal divindade. Então, havia alguns buracos, né? Então, essa parte interpretativa é difícil por essas razões mesmo. Muito interessante, professor, interessantíssimo. Fiquei super instigado também em poder ler a pesquisa. Queria agradecer imensamente, em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, sua valiosa contribuição aqui nesse nosso diálogo. Seria ótimo se a gente pudesse continuar com o nosso diálogo, mas temos uma restrição de tempo, né? Porque a live que é promovida pelo Instagram se encerra quando completam 60 minutos, nós estamos chegando para o finalzinho. Tem algumas outras questões, mas aí eu sugiro a leitura da tese do professor Samuel Goldenstein. Então, professor, muitíssimo obrigado, foi um prazer conhecê-lo e que a gente possa continuar no diálogo a partir do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural. Muito obrigado, professor, foi um prazer e um bom resto de semana para todos. Obrigado para todos nós. Aos que nos acompanharam também, gente, muito obrigado. E continuem informados sobre as próximas lives que virão. Obrigado, bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.